Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de cálculo. Nesta videoaula nós falaremos sobre limites infinitos. Também vamos falar sobre as assíntotas verticais. Vamos apresentar o conteúdo de uma forma bem intuitiva para você entender bem esse conteúdo. E também vamos resolver vários exemplos para você fixar o que você aprendeu. Boa aula! Iniciaremos esta videoaula falando sobre limites infinitos. Consideremos uma função f definida em um intervalo contendo a, exceto possivelmente em a. Nós escrevemos desta forma aqui, olha, limite de f de x quando x tende a a igual a mais infinito. Então, nós lemos desta forma, dizemos que o limite de f de x quando x tende a a é infinito ou mais infinito, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente grandes, ou seja, podemos tornar os valores de f de x o quão grande eu desejar, tomando x suficientemente próximo de a. Então, essa é a forma como escrevemos e quando nós temos um limite infinito. A gente vai fazer exemplos nesta videoaula. Um detalhe aqui que eu sempre chamo a atenção, que esta não é a definição formal. Se você quiser a definição formal de limite infinito, você vai encontrar, né, no nosso material que está disponibilizado no ambiente virtual, ou então em livros de cálculo, certo? Você encontra a definição formal. Esta a forma como está escrita aqui é uma forma mais informal, uma forma mais simples da gente escrever limite infinito. De forma semelhante, nós também temos o limite de f de x quando x tende a a igual a menos infinito. Então, isso aqui significa o quê? Isso aqui a gente lê como limite de f de x quando x tende a igual a menos infinito. E dizemos que o limite de f de x quando x tende a é menos infinito, se pudermos tornar os valores de módulo de f de x arbitrariamente grandes, ou seja, o quão grande eu desejar, com f de x negativos, então o valor da imagem da função serão negativos, tomando x suficientemente próximos de a. Mais uma vez, chamar a atenção, né, nessa palavra, tomando x suficientemente próximo, ou seja, eu aproximo o x de a. Então, o x, eu posso tornar o x suficientemente próximo de a, mas o x nunca será igual a a. Esse é o conceito de limite. Então, aí nós temos os limites infinitos. Então, os valores, né, da função, o valor de f de x, eles podem ir para mais infinito ou para menos infinito quando x se aproxima de a. De modo semelhante, temos os limites laterais. Então, nós temos aqui os limites laterais infinitos. Então, temos limite de f de x, quando x tende a a pela esquerda, igual a mais infinito. Limite de f de x, quando x tende a pela direita, igual a mais infinito. Ou seja, eu posso tornar os valores de f de x arbitrariamente grandes, tomando valores de x suficientemente próximos de a, porém menores do que a, né, no nosso primeiro caso aqui, quando x tende a pela esquerda, ou com valores de x maiores do que a. Essa é a ideia. Do mesmo modo, eu tenho os limites laterais infinitos, né, quando o x tende a pela esquerda e quando o x tende a pela direita, porém eu tenho aqui limite de f de x quando x tende a pela esquerda igual a menos infinito e limite de f de x quando x tende a pela direita igual a menos infinito. Ou seja, eu terei isso quando eu puder tornar
os valores de módulo de f de x arbitrariamente grandes, tomando x suficientemente próximos de A, porém valores de x menores do que A, ou com valores de x maiores do que A. Então, esses são os limites laterais infinitos. Bom, então eu imagino que você deve estar pensando agora. O professor falou, mas eu não entendi muito bem. Então, o próximo passo agora, a gente vai ver um exemplo onde você vai ver, de fato, né, uma função, os valores de f de x tendendo ao infinito, quando x se aproxima de um determinado valor. Então, pessoal, finalmente um exemplo. Consideremos a função f definida de r asterisco em R, definida por f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Né? O que significa esse r asterisco? Significa que o domínio dessa função é formado pelos números reais não nulos. Então, só não entra o zero aí no domínio dessa função. Calcule os limites. Então, a letra A, eu quero calcular o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda. Então, é o limite lateral à esquerda. Letra B, limite de f de x quando x tende a zero pela direita. E letra C é o limite de f de x quando x tende a zero. Bom, pessoal, vamos fazer este exemplo, só que antes vamos analisar o comportamento da função quando x se aproxima do zero pela esquerda e pela direita. Vejamos, vamos montar aqui uma tabela. Primeiramente, vamos analisar o que acontece com o f de x, com os valores de f de x, quando x se aproxima de zero pela esquerda, ou seja, x se aproxima de zero com valores menores do que zero. Vamos montar uma tabela aqui. Então, vou colocar aqui x, f de x. Bom, primeiramente, se o x for igual a 1, qual vai ser o valor de f de x? Foi igual a 1? Não, foi igual a menos 1, porque eu estou aproximando na letra A pela esquerda. Então, pela esquerda significa que eu vou tomar valores menores do que zero. Então, se o x for igual a menos 1, como está ao quadrado, f de x vai ser igual a 1. Bom, se o x for igual a... Agora eu vou aproximar o x do zero, não é? Não é isso que está fazendo? X se aproxima de zero pela esquerda. Se o x for igual a menos 0,1, aqui está ao quadrado, então vai ficar 1 sobre 0,1 ao quadrado, né? Então vai dar 100. Se o x for igual a menos 0,01, olha, eu estou aproximando ainda mais do zero pela esquerda. Se o x for igual a menos 0,01, o f de x vai ser igual a 10.000. Se o x for igual a menos 0,001, estou aproximando ainda mais do zero. Eu posso aproximar o quanto eu quiser aqui do zero. Mas observe o que está acontecendo com os valores de f de x. Agora, se o x for igual a menos 0,001, o f de x vai dar 1 milhão. Se o x for igual a menos 0,0001, o f de x ainda vai ser maior, vai dar 100 milhões. Então, o que está acontecendo? Então, observa aqui, à medida que os valores de x estão se aproximando aqui do zero, então o x está tendendo a zero, os valores de f de x estão ficando cada vez maiores. E observe que eu estou fazendo o x tender a zero pela esquerda. Agora, vamos fazer o x tender a zero pela direita. Então, vou montar aqui a tabela, eu tenho x, f de x, que é a letra B, né? Quando o x tende a zero pela direita, o que está acontecendo, né? Ou seja, x está tendendo a zero com valores maiores do que zero. Então, x igual a 1, o f de x vai dar 1. Agora, eu vou fazer o x tender a zero. Vou fazer ele ser agora 0,1. Quanto que vai dar o valor de f de x? Vai ser 100. Vou fazer agora o x ser 0,01. Quanto que vai dar o f de x? Vai dar 10.000.
Vou fazer agora o x ficar ainda mais próximo do zero. Ele vai ser 0,001. Quanto que vai dar o f de x? Vai dar 1 milhão. Então, o que você pode observar? Que também, à medida que os valores de x estão se aproximando de zero, o que está acontecendo com os valores de f de x? Eles estão ficando cada vez maiores, eles estão ficando arbitrariamente grandes. Então, eu posso pegar qualquer valor, eu posso ter um valor arbitrariamente grande de f de x, pegando um valor de x suficientemente próximo de zero. Quanto mais próximo os valores de x estiverem do zero, maiores serão os valores de f de x, certo? E como eu posso fazer essa aproximação o quanto eu desejar, então o que está acontecendo com os valores de f de x? Então, a f de x está tendendo a mais infinito, eles estão tendendo ao infinito. Quando x se aproxima de zero pela esquerda, o f de x está tendendo a infinito. Quando x se aproxima de zero pela direita, o f de x também o f de x também está indo para mais infinito, certo? Então, essa é a ideia. Então, a gente fez intuitivamente. Então, vamos ver agora no gráfico esse conceito. Então, aqui eu montei o gráfico. Esse aqui é o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado. Vou aumentar a fonte aqui para você enxergar. Então, aqui está o gráfico, né, da função 1 sobre x ao quadrado. E aqui eu vou aproximar os valores, né? Então, primeiramente, eu estou fazendo... Observa que você tem o ponto A e as coordenadas dele são 1 e 1. X vale 1, f de x também vale 1. Agora, eu vou fazer lá a coordenada x, lá daquele ponto A, tender a zero. Pela direita, ou seja, com valores maiores do que zero. Olha lá. Aqui, olha só, quando ele está valendo 0,5, olha, o f de x vale 4, né? Quando x é 0,5, o f de x vale 4. Agora, vou colocar o x bem pertinho do zero. Olha lá o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo com os valores de f de x? O meu ponto ali até sumiu, né, da tela. Está ficando cada vez maior. Olha lá. Certo? Então, quando eu fiz o x se aproximar de zero, o f de x ficou cada vez maior. Isso vale tanto pela direita quanto pela esquerda, ou seja, com valores maiores ou menores do que zero. Olha lá o meu ponto A movendo na curva, né? Vou fazer agora pela esquerda, só para você entender bem. Olha lá, pessoal. O ponto A se movimentando. Quando x tende a zero pela esquerda, o que está acontecendo com os valores de f de x? Eles estão ficando cada vez maiores. Olha lá, certo? Então, pessoal, essa aí foi a nossa visualização aí pelo gráfico, né? Espero que você tenha conseguido visualizar que os valores de f de x eles estão indo para mais infinito à medida que os valores de x estão se aproximando do zero, tanto pela esquerda como também pela direita. Agora vamos voltar para o exemplo. Bom, então finalmente vamos resolver agora o exemplo. A letra A. Vamos fazer aqui mais uma análise aqui para fixar bem. Então na letra A você tem limite de f de x, né? 1 sobre x elevado ao quadrado, quando x tende a zero pela esquerda. Bom, tem que ficar claro aqui o seguinte, quando x tende a zero pela esquerda, significa que os valores de x estão se aproximando de zero, mas que são negativos, ou seja, x menor do que zero.
Se os valores de x são menores do que zero, quando você eleva ao quadrado, x ao quadrado vai ser maior do que zero. Então, se x está próximo de zero e é negativo, x ao quadrado também estará próximo de zero, porém vai ser positivo. Quando você faz, então, vamos analisar aqui esse quociente, você tem 1 dividido por x ao quadrado. X ao quadrado está tendendo a zero, certo? Ele está se aproximando de zero. Só que esse valor aqui ele é positivo. Estou escrevendo aqui só para em vermelho aqui só para explicar, né? Então, quando você divide 1 por um número tendendo a zero, só que positivo, então esse resultado desse limite aqui está indo para mais infinito. Porque você está dividindo 1 por um número próximo de zero, só que esse número próximo de zero é positivo. Letra B, mesmo conceito, né? Letra B. Você tem 1 dividido por x ao quadrado. Então, na letra B, você tem o seguinte: limite de 1 dividido por x ao quadrado com x tendendo a zero pela direita. Quando x tende a zero pela direita, significa que os valores de x são maiores do que zero. Então, aqui você tem a situação em que x é maior do que zero. X é maior do que zero e próximo de zero. Então, x ao quadrado também vai ser maior do que zero. Então, novamente, você está dividindo 1 por um número que está aproximando de zero. E esse número aqui também é positivo, tá, pessoal? Só escrevendo aqui. Então, ele tende a zero, está se aproximando de zero, porém ele é positivo. Como ele é positivo, 1 dividido por um número próximo de zero e positivo, isso aqui, esse limite está indo para mais infinito. E na letra C, né, você tem que os limites laterais são mais infinito, então a letra C também é mais infinito. Eu coloquei também aqui na apresentação o gráfico. Então tá aí, esse é o gráfico da função deste exemplo. Vamos falar agora sobre assíntotas verticais. O que é uma assíntota vertical? A reta cuja equação é x igual a A é chamada assíntota vertical do gráfico de f, se pelo menos uma das condições for verdadeira. Se o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda for igual a mais ou menos infinito, ou o limite de f de x quando x tende a A pela direita for igual a mais ou menos infinito. A seguir, vamos fazer alguns exemplos nos quais a gente vai resolver alguns limites infinitos e encontrar a assíntota vertical do gráfico da função. Vejamos agora este exemplo. Calcule os limites. Então, primeiramente, eu vou chamar a atenção pelo seguinte. Nós temos aqui agora a função dada pela regra f de x igual a 1 sobre x menos 2. Observe o seguinte, que o domínio de f é x pertence a R, tal que x é diferente de 2. Então, 2 não pertence ao domínio de f. Mas lembre-se novamente, quando eu faço o limite não depende da definição da função no ponto. Por quê? Porque a ideia de limite são os valores de x se aproximarem do 2, aqui, né, nesse limite aqui, e não o valor, e não o limite quando x é igual a 2, mas sim quando x se aproxima de 2. Então, primeiro, eu tenho aqui o limite, vamos fazer isso aqui analisando, e depois a gente vai procurar, vai encontrar a assíntota vertical. Vamos primeiro analisar. Então, eu tenho limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2 pela esquerda. Quando x tende a 2 pela esquerda, isso significa o quê? Aqui você tem a reta. O 2 está aqui. O x tender a 2 pela esquerda, o x está se aproximando por aqui, ó. Então, quais são os valores possíveis, por exemplo, para x? 1,9,
1,99, 1,9999. Então, ou seja, o x está tendendo a 2 pela esquerda, por aqui, ó, certo? Quando o x tende a 2 pela esquerda, o que vai acontecer? O denominador aqui, ele está indo para onde? Né? Para qual valor? Se o x está tendendo a 2, então o denominador está tendendo a 0, porque o x está indo para 2. O x tende a 2, então 2 menos 2 está tendendo a 0. Só que o detalhe que você precisa observar, está tendendo a 0, porém, pela esquerda. O x está tendendo a 2 pela esquerda. Então, o x está sendo 1,9, 1,99, 1,9999, 1,99999. Quando você pega o valor de x, faz ele menos 2, isso está tendendo a 0, porém, com valores negativos. Ou seja, menores do que 0. 1,9 menos 2 vai dar menos 0,1. 1,99 menos 2 vai dar menos 0,01. Então, isso aqui está indo para 0, está tendendo a 0, porém com valores negativos. Então, quando você faz 1 dividido por um número tendendo a 0, só que negativo, isso vai para menos infinito. Bom, agora vejamos a letra B. Na letra B, o x está tendendo a 2 pela direita. Então, está aqui o 2. Pela direita, isso significa que o x está assumindo valores maiores do que 2. Exemplo, 2,1, 2,01, 2,00001, certo? Então, quando você pegar os valores de x e subtrair 2, o denominador está tendendo a 0. Detalhe, pessoal, aqui eu não estou dividindo por 0, eu estou dividindo 1 por um número que está próximo de 0. Lembre-se disso, é importante falar isso também. Você não está dividindo 1 por 0, você está dividindo 1 por um número que está se aproximando do 0. Então, aqui eu estou fazendo 1 dividido por um número, está vendo essa setinha? Que está aproximando do 0. O detalhe aqui na letra B é que esse número está aproximando de 0, porém, ele é positivo. O denominador aqui ele é próximo de 0 e positivo. Por exemplo, 2,1 menos 2 vai dar 0,1. 2,01 menos 2 vai dar 0,01. Então, aqui ele está sendo positivo. Na letra A, ele estava sendo negativo. Então, como que vai ficar aqui a resposta, né? Então, a resposta aqui, você está fazendo 1 dividido por um número que está tendendo a 0, né? Está aproximando de 0, porém positivo. Então, isso aqui está indo para mais infinito. E a letra C, esse limite não existe. Então, a letra C não existe o limite. Por que não existe? Porque o limite lateral pela esquerda está tendendo a menos infinito e o limite lateral pela direita está tendendo... o limite lateral esquerdo é menos infinito e o limite lateral direito é mais infinito. Então, por isso, não existe o limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Porém, nós temos aqui uma condição, né? Bastava que uma dessas duas condições aqui da letra A ou da letra B fosse satisfeita para a gente ter uma assíntota vertical. Então, a assíntota vertical vai ser x igual a 2, certo? Pelas condições que nós vimos no slide anterior, bastava que um dos dois limites laterais aqui fosse menos infinito ou mais infinito. Se a gente olhar no gráfico, está aqui o gráfico da função. Olha só como que o gráfico da função se comporta próximo da assíntota. A assíntota está aqui, ó, x igual a 2. Essa reta que estou fazendo em vermelho aqui, da cor vermelha. Observe o seguinte. A assíntota ela tem a característica que o gráfico da função ele vai ficar cada vez mais próximo da assíntota, mas ele nunca vai tocar a assíntota. Então, eles vão assim infinitamente, mas um nunca vai
tocar, um nunca vai tocar o outro, né? Então, os gráficos eles vão ficar cada vez mais próximos, mas um nunca vai tocar no outro. O mesmo ocorre aqui, ó. Então, esse é o comportamento, né, do gráfico da função próximo da assíntota. Olha lá que legal, ó. Ele vai infinitamente e eles vão esses valores, né, de f de x vão aumentar aí infinitamente à medida que o valor de x se aproxima do 2, porém eles nunca o gráfico das funções eles nunca vão encostar um no outro, né? Então é isso aí, pessoal. Observe que os limites, né, pelo gráfico fica bem fácil de você perceber. Porque olha só, quando o x está se aproximando de 2 pela esquerda, olha lá os valores de f de x. Eles são cada vez menores. Então o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda é menos infinito. E pelo gráfico fica muito fácil de você observar isso. E pela direita, quando x se aproxima de 2 pela direita, os valores de f de x estão ficando cada vez maiores. E você consegue também observar isso pelo gráfico, certo? Então esse foi um exemplo aí, mais um exemplo. E nesse exemplo nós encontramos a equação da assíntota vertical. Até o final dessa videoaula, agora nós vamos fazer exercícios. Vamos fazer exemplos. Para você aprender cálculo, você vai ter que fazer muitos exercícios, vai ter que resolver bastante questão, praticar muito. Então vamos fazer agora este exemplo. Antes de resolver este exemplo, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer sozinho. Espero que você tenha conseguido resolver este exercício. Bom, vamos então fazer para ver se você acertou. Então, nós vamos analisar esses limites. Então, primeiramente, eu tenho esse limite quando limite de 2 mais 1 sobre x, quando x tende a 0 pela esquerda. Bom, então, se o x tende a 0 pela esquerda, então os valores de x estão próximos de 0, porém negativos. Então, x tende a 0 pela esquerda. Quando você faz 1 dividido por um número próximo de 0, só que negativo, isso aqui está indo para menos infinito. Se você soma com 2, então 2 menos um número ficando cada vez maior, detalhe, pessoal, é comum um aluno escrever uma coisa desse tipo, ó, 2 menos infinito. Não escreva dessa forma. Infinito não é um número, tá, pessoal? Você não vai fazer, você não pode pensar, vou fazer 2 menos infinito. Vou, sei lá, dividir por... Infinito não é um número, infinito é uma ideia. Então, qual que é a ideia aqui? Quando você faz 2 somado com um número que está tendendo, está ficando cada vez menor, indo para menos infinito, esse 2 aqui não vai fazer nem diferença. Então, o resultado aqui desse limite, né? Isso aqui vai continuar indo. Vou pegar uma caneta de outra cor aqui. Então, isso aqui vai continuar indo para onde? Vai continuar indo 2 menos um número cada vez menor. Isso aqui vai continuar indo para menos infinito. Então, a resposta, esse limite aqui é menos infinito. Bom, vamos fazer agora a letra B. Então, na letra B, vamos analisar. Limite de 2 mais 1 sobre x quando x tende a 0 pela direita. Quando x tende a 0 pela direita, os valores de x estão próximos de 0, porém são positivos, porque x está tendendo a 0 pela direita. Quando você divide 1 por um número que está tendendo a 0, detalhe, não é que você vai dividir 1 por 0, é dividir 1 por um número que está tendendo a 0. Só que positivo, então isso aqui está indo para mais infinito. Se você soma 2, esse 2 aqui não vai fazer nem diferença, né, pessoal? Vai continuar indo para mais infinito. Certo? Então, isso aqui continua indo para mais infinito. Então, a resposta da letra B
é mais infinito. E por fim, esse limite aqui ele não existe. Vamos ver no gráfico, vamos confirmar no gráfico se o limite quando x tende a zero pela esquerda é menos infinito e quando x tende a zero pela direita é mais infinito? Vamos ver. Olha lá, quando x tende a zero pela direita, né, ou seja, assumindo valores positivos, está aqui, ó, f de x está indo para mais infinito. Olha lá. Certo? Tá aí, pessoal. E quando x tende a zero pela esquerda, f de x está indo para menos infinito. E qual é a assíntota vertical? Se você lembrar lá pelas condições para ser uma assíntota vertical, vai ser aqui, ó, x igual a zero. Que eu estou desenhando aqui, ó. Certo? Observe que na assíntota vertical, olha só o que vai acontecer aqui, olha. O gráfico vai ficar cada vez mais próximo, né, da assíntota, mas não vai tocar na assíntota. Aí você tem as condições, né, que nós passamos nessa videoaula para ser uma assíntota. Então, bastava que ou a letra A ou a letra B, né, limite quando x tende a zero pela esquerda ou pela direita, bastava que um fosse mais ou menos infinito para você ter que a x igual a zero é a assíntota. Então, a assíntota vertical do gráfico de f é x igual a zero. Vejamos agora este exemplo. Neste exemplo, nós não precisamos calcular as assíntotas ou a assíntota vertical. Então, vamos ver. Então, primeiro, nós temos essa função, né? A função é f de x igual x mais 3 sobre x menos 2. Observe o seguinte, qual que é o domínio dessa função? Então, o domínio dessa função é x pertence a R, tal que x é diferente de 2. Certo? Então, x igual a 2 não pertence ao domínio da função. Então, com certeza, aí eu vou ter uma assíntota vertical em x igual a 2. Mas vamos analisar aí, com certeza para esse exemplo aqui, né? É um forte indício aí, mas nesse exemplo eu não vou procurar as assíntotas. Vamos analisar aqui o que acontece quando x se aproxima de 2. Quando x se aproxima de 2, porém pela esquerda, então está aqui, o x está se aproximando de 2 pela esquerda. Então x menos 2 está se aproximando de qual valor? Então recorde o seguinte, x se aproxima do 2, está aqui o 2 na reta, pela esquerda. Então, x está aproximando de 2 pela esquerda. Ou seja, exemplos, x igual a 1,9, x igual a 1,99, x igual a 1,9999. Então, quando x se aproximar a 2 pela esquerda, o valor de x menos 2, isso aqui está tendendo a 0. Porém, está tendendo a 0, só que é positivo ou negativo? É negativo. Você pensa, se você faz 1,999 menos 2, o resultado vai ser negativo. Como x está tendendo a 2 pela esquerda, aqui em cima você pode lembrar que aqui você pode até, né, só aqui em cima aqui, você pode fazer essa substituição aqui. Então isso aqui está indo para quê? Para 2 mais 3, então isso aqui está tendendo a 5. Então, pessoal, esse limite aqui, qual vai ser a resposta? Então, se você faz 5 dividido por um número que está cada vez mais próximo de zero, porém negativo, isso aqui está indo para menos infinito. Toda vez que você divide, né, uma constante por um número tendendo a zero, isso pode ir para mais ou menos infinito. Então, vai depender aí
do sinal, né, dessa constante e também do número que está tendendo a zero. Vejamos agora aqui a letra B. Na letra B, x está tendendo a 2, porém à direita. Então, ou seja, com valores maiores do que 2. Então, aqui, ó. Então, x aqui vai ser sempre maior do que 2. Então, isso aqui, x menos 2, está tendendo a zero, só que agora vai ser positivo. E o que está acontecendo aqui no numerador? O numerador está tendendo a 5. Então, quando você faz 5 dividido por um número tendendo a zero, cada vez mais próximo de zero, só que positivo, a resposta vai ser mais infinito. Então, isso aqui vai dar mais infinito. Então, como o limite dessa função, quando x tende a 2 à esquerda, é menos infinito, e quando x tende a 2 à direita, pela direita é mais infinito, então esse limite aqui, quando x tende a 2, ele não existe. Vamos agora para o último exemplo, calcular esses limites. Então, o limite, né, desta função, então a função é dada pela lei f de x igual a 3 menos x dividido por 2 menos x elevado ao cubo. Bom, vamos analisar esse limite. Primeiramente, quando x tende a 2 pela esquerda. Então, x tende a 2 pela esquerda. 2 de novo, né? Podia ter pegado um exemplo diferente. Então tá aqui, ó, mas dá para entender. X tende a 2 pela esquerda significa que x é menor do que 2. Então, como x é menor do que 2, o que está aqui dentro do parênteses, isso aqui, ó, ele está tendendo a zero. Tende a zero, porém negativo. Se você pega um número que está tendendo a zero e eleva esse número ao cubo, o resultado vai continuar tendendo a zero. Então, se você pegou esse número que está entre parênteses e elevou ele ao cubo, então esse resultado aqui continua indo para zero. Só que positivo ou negativo? Se o que está dentro do parênteses é negativo, se você eleva ao cubo, ele continua sendo negativo. Então, todo o denominador está tendendo a zero, só que negativo. E o numerador? O numerador, 3 menos x. X está tendendo a 2 pela esquerda. Então, isso aqui, 3 menos x, está tendendo a 1. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo 1 dividido por um número tendendo a zero, um número que está cada vez mais próximo de zero, porém negativo. Então, resultado, então a resposta disso aqui é menos infinito. Bom, vejamos a letra B. Poderia até escrever de novo aqui, tá, pessoal? Para os meus alunos aí, vocês podem fazer a análise assim, mas para não ficar muito confuso na hora de dar a resposta, reescreve aqui só para eu entender. Então, limite, né, de 3 menos x sobre 2 menos x ao cubo, quando x tende a 2 pela esquerda, é menos infinito. Aí reescreve aqui. Mas beleza, vamos agora para a letra B de bola. Primeiramente, o x está tendendo a 2, porém à direita. Então, vou desenhar aqui. Os valores de x são maiores do que 2. Então, está aqui o 2. X tende a 2 à direita, então os valores de x são maiores do que 2. Então, o que está aqui entre parênteses está tendendo a zero, porém agora positivo. Se você pega um número que está se aproximando do zero e eleva esse número ao cubo, então vai continuar também se aproximando do zero. Então, o denominador todo está tendendo a zero. Porém, aqui, se você pega um número positivo e eleva ao cubo, ele continua sendo positivo. Já o numerador, ele está
aproximando de qual valor? 3 menos x. X está tendendo a 2, então isso aqui está indo para 1. Então, qual que é a resposta, né, da letra B? Então, o limite de 3 menos x dividido por 2 menos x ao cubo, quando x tende a 2 pela direita, então você está fazendo 1 dividido por um número que está cada vez mais próximo de zero, só que positivo. Então isso está indo para mais infinito. Então a resposta aqui da letra B é mais infinito e a letra C não existe este limite, porque os limites laterais, um está indo para menos infinito e o outro está indo para mais infinito. Bom, pessoal, então com isso nós finalizamos, né, a nossa videoaula sobre limites infinitos, né? Falamos também sobre as assíntotas verticais. Espero que você tenha gostado. Essa aula foi com muitos exemplos, né? Foi uma aula com bastante prática e tente fazer alguns exercícios e estude bastante. Então, até a próxima videoaula.